Bom dia, povo de Deus. Muito bom estar com vocês aqui nessa oportunidade que o Senhor tem nos dado para estarmos juntos em mais uma live de quarta, mais um tempo de palavra, bate-papo e clamor. Muita satisfação estar aqui com vocês em mais esse tempo. Nós estamos concluindo aí uma fase importante da nossa vida, onde estamos iniciando um novo ano com muitas expectativas da mão do Senhor sobre a nossa vida. Eu digo estamos iniciando porque já passamos do meio do mês de janeiro, hoje já são 20 de janeiro, mas mesmo assim ainda estamos ainda respirando esse tempo de um novo ano. Então comece o novo ano debaixo dos princípios de Deus. E para isso, essa live, essa transmissão, ela exerce um fator muito importante, porque aqui, ainda que tenha bate-papo, ainda que nós terminemos clamando, colocando diante de Deus os nossos motivos de oração, a base, a nossa maior referência vai ser sempre a palavra de Deus. Então eu quero desafiar você a estar ligado na palavra de Deus. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção agora e logo após essa canção a gente volta para entrarmos diretamente na palavra do Senhor, sem abrir mão dos princípios de Deus sobre a nossa vida. Enquanto também a gente vai louvando, o pessoal que já está aqui na transmissão, isso acaba dando tempo também do pessoal que ainda está entrando, ainda está vindo correndo de trabalho, está na correria aí, dá tempo da galera chegar para a gente entrar na palavra. Então vamos louvar o Senhor, não se disperse, esse é um tempo de live de quarta, palavra, bate-papo e clamor. Vamos louvar o Senhor e depois a gente volta com a palavra. Venha o teu reino.
seja sobre nós, Senhor. Tudo para ti, tudo por ti. Graças a Deus, nós estamos debaixo da vontade de Deus e da palavra de Deus. E é por isso que nós declaramos sempre para Ele: Senhor, venha o teu reino sobre nós, manifeste sempre a tua vontade, seja bem-vindo na nossa vida. Eu já quero então saudar os nossos amigos e amigas que estão aí pela transmissão no YouTube. Dessa vez nós estamos aí nas redes sociais. Então, antes nós estávamos apenas no Facebook. Hoje a gente consegue estar no Facebook, no YouTube e também estamos pelo aplicativo da nossa igreja. Então, nessas 3 plataformas, Deus abençoe vocês que estão aí participando dessa celebração. A galera que está no YouTube, não esqueça de curtir o vídeo, de comentar algo no vídeo e também compartilhar esse vídeo. E em quarto lugar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Como eu tenho reiteradas vezes falando aqui, isso ajuda demais a dar relevância ao canal. Não é relevância ao pastor Bruno, a pastora Eliane, a pastora Ionala, a igreja da Taquara. E se fosse isso também não teria problema algum, mas não é dar relevância a pessoas apenas, mas dar relevância ao canal, àquilo que o canal tem como conteúdo. Então, quando você se inscreve num canal no YouTube, primeiro, não dói nada em você. Segundo, você não recebe qualquer cobrança na porta da sua casa por isso. Terceiro, você não se compromete com a pessoa ou com o canal de alguma forma. Você apenas ajuda a dar àquele canal ou àquela pessoa relevância. Porque quanto maior for o canal no YouTube, mais o YouTube entende que aquele canal sendo relevante, ele deve ser espalhado, ele deve ser compartilhado com mais pessoas. Então, cada vez que você curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo de um canal, você ajuda a dar a esse canal relevância e esse canal tem, então, o seu conteúdo mais abrangentemente espalhado pela própria plataforma. Então ajude, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, tá bom? Então a galera que já está aí, Deus abençoe a vida de vocês, muito bom ter a participação de todos vocês aqui a cada quarta-feira. Nós já estamos em 20 de janeiro, mas nós começamos, se eu não me engano, lá em abril do ano passado, lá em abril de 2020, poucas semanas depois que veio a interrupção dos cultos presenciais. Então eu tive a ideia de começarmos fazendo uma transmissão. Deixa eu passar um helicóptero aqui perto. Então eu tive a ideia de fazer uma transmissão às quartas-feiras, uma live às quartas-feiras, como eu falei a princípio no Facebook, depois a gente conseguiu abranger também o YouTube e o aplicativo da nossa igreja. E eu confesso que lá em abril do ano passado eu pensava que seria coisa de poucas semanas, né? Mas já estamos aí desde abril e agora já janeiro de 2021. Eu espero que logo após esse período agora de festas, feriado de carnaval, a gente volte então, logo depois do carnaval, os cultos presenciais das quartas-feiras também ali na Taquara. Então, voltando aos cultos presenciais às quartas-feiras à Taquara, obviamente essa transmissão
ela deixa de acontecer pelo menos às quartas-feiras. Aí eu vou pensar, vou orar, vou considerar a possibilidade de continuar alguma coisa ou não. Mas quarta-feira, depois do carnaval, nós não teremos mais a live de quarta, porque nós voltaremos, se Deus quiser, aos cultos presenciais, tá bom? Então vamos ouvir a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você hoje algumas coisas importantes a partir do texto bíblico de Êxodo. Eu vou, aos poucos, colocar aí os grupos de versículos na tela, não vou colocar tudo de uma vez, porque eu achei melhor então colocar aos poucos, porque nós vamos falar sobre alguns tópicos específicos e a partir do momento que a gente vai falando sobre os tópicos, então eu vou liberando os textos bíblicos para você acompanhar comigo. Mas eu já quero colocar de forma muito clara para vocês qual é o tema que a gente vai falar. Nós vamos falar hoje sobre libertação financeira. Eu pensei muito, considerei muito sobre estarmos trabalhando esse tema, porque eu sei da complexidade, da polêmica que acaba dando quando a gente fala sobre libertação financeira. Mas também pesando na balança a necessidade da gente não abrir mão de termos esse tema como algo importante na nossa caminhada cristã, é que eu quero compartilhar com vocês sobre esses princípios. A gente não pode abrir mão de uma coisa boa somente porque alguém fala que isso não pode ser falado. A gente não pode abrir mão de tocar numa área importantíssima, imprescindível da nossa vida, que é a área financeira e a área material, simplesmente porque alguém vai dizer o seguinte: não é pastor, não é igreja, não é crente, então crente gosta de dinheiro, gosta de enganar pessoas e tal, aí coloca todo mundo no mesmo saco, bate tudo junto e joga no lixo. Isso não é verdade. Mas tem pastores aí que enganam pessoas e acabam usurpando o dinheiro das pessoas. Olha, como pastor, eu vou completar 19 anos de pastorado em julho desse ano, então quase 20 anos nessa caminhada. Digo a você o seguinte: infelizmente, lamentavelmente, é verdade. Tem líderes religiosos, tem pastores, tem padres, tem pais de santo, tem líder de centro espírita, tem macumbeiro, tem crente, tudo. Tem muito safado, tem muito pilantra, tem muito salafrário usurpando dinheiro de pessoas no ambiente religioso, seja ele cristão, na macumba, no espiritismo, em qualquer aspecto religioso. Isso é verdade. Trazendo aqui para o nosso contexto, que é o contexto cristão, tem pastor roubando dinheiro de igrejas, enganando pessoas? Tem, claro que tem, a gente sabe disso. Tem, assim como tem pipoqueiro que queima pipoca, assim como tem padeiro que queima o pão que ele faz todo dia, assim como tem o relojoeiro que conserta mal um relógio. Tem gente que é ineficaz e tem gente que é inescrupulosa em todas as áreas. Assim como o padeiro que queima o pão, é claro que a comparação ela não é perfeita, porque o padeiro que queima o pão, às vezes ele não queima por má índole, ele queima porque ele é um mau profissional. Mas quando eu digo que o pipoqueiro que queima a pipoca, o padeiro que queima o pão, é que eu estou falando que os equívocos você vê em todas as áreas. É claro que guardando as devidas proporções à comparação. Existem pessoas que fazem mal o seu ofício por serem maus profissionais, por serem pessoas incompetentes, e tem aqueles que fazem por má índole, que é o caso de quem rouba dinheiro no ambiente religioso. Mas não é porque tem um pilantra enganando pessoas que não sou um pilantra, que não sou uma pessoa que se utiliza de forma equivocada nessa prática financeira, eu vou deixar então, não é por causa disso que eu vou deixar então de ensinar você o que é o certo. Então, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares aqui, tá bom? Quem faz errado, quem faz certo, tem que ensinar a fazer o certo. Eu, por exemplo,
Eu sou pastor da Igreja Metodista. Na Igreja Metodista, o pastor titular, ele preside a igreja e ele é o coordenador de todos os ministérios da igreja. Obviamente, porque ele preside um concílio de uma igreja local, ele é o responsável por todas as áreas, inclusive a área patrimonial, a área administrativa e a área financeira. Mas eu não manipulo o dinheiro da igreja. Não sou eu quem pega o dinheiro da igreja lá na urna, no saco e conto o dinheiro da igreja, boto no meu bolso e determino então o que eu vou fazer com esse dinheiro. Não. Eu sou o coordenador geral, então eu preciso das diretrizes do que vai ser feito na área administrativa e financeira da igreja. Mas não sou eu quem tem o acesso ao dinheiro. Na minha igreja eu nunca tive chave de cofre de igreja, eu não tenho senha bancária de igreja, eu não tenho acesso à sala da tesouraria da igreja. Eu entro porque alguém abre a porta, eu sei o que tem no banco, na conta corrente da igreja, porque alguém vai lá e pega o extrato, porque alguém definido pelo concílio da igreja tem esse acesso. Então, de forma muito clara, eu digo a você o seguinte: não é porque tem gente fazendo errado que nós vamos abrir mão de ensinar o que é o certo, tá bom? Então, sem constrangimentos aqui. Nós precisamos falar dessa área. E eu vou me utilizar do texto bíblico que trata da experiência de Abraão, eu vou me utilizar da experiência que fala de Moisés e do faraó, do rei do Egito. Então, trazendo a experiência de Moisés e do faraó, a gente vai então considerar princípios. Na igreja da Taquara, eu já mencionei em algumas oportunidades, algumas vezes, sobre o diálogo entre Moisés e Faraó e como isso acabou se desenvolvendo para nós hoje em princípios e ensino nessa área financeira. Mas agora, nessa oportunidade, nessa live, eu quero falar especificamente sobre os princípios e os detalhes desse diálogo, ou melhor, desses diálogos, que não foi apenas um, foram 3 diálogos, desses 3 diálogos entre Faraó, o rei do Egito, e Moisés, o grande líder e libertador do povo de Israel. Então a gente primeiro precisa entender o grande desafio da libertação financeira, a gente precisa entender o grande desafio dessa área administrativa e financeira na nossa vida. E a primeira coisa é entender que esse é um grande desafio. O segundo é entender que o desafio para a libertação financeira, para a prosperidade, para o avanço, é desvencilhar nossa mente de todas as mentiras. A gente precisa abrir mão de toda mentira. Essa é a primeira coisa. Se você considerar questões financeiras, questões administrativas, questões materiais à luz da Bíblia, mas ao mesmo tempo tendo a sua mente tomada pelas mentiras, então você vai ter muita dificuldade de avançar. Quer ver algumas mentiras? Por exemplo, que dinheiro é oposição à religião. Gente, isso não é verdade. Dinheiro não se opõe à religião e vice-versa. Pelo contrário, a religião precisa fazer com que eu e vocês tenhamos princípios saudáveis para administrar o nosso dinheiro. Então, isso não existe de que dinheiro e religião são coisas que não podem ser discutidas e trabalhadas no mesmo nível. Quer ver uma outra coisa que é mentira? Que prosperidade é diferente de humildade. Se você é humilde, você não pode então prosperar. E acaba se tornando quase que um pecado prosperar. Acaba se tornando quase que um pecado falar em prosperidade. Eu não posso ter o olho voltado, o olhar voltado para o dinheiro como a coisa mais importante na minha vida. Mas é óbvio que ter ações prósperas, inclusive na área financeira e administrativa, não tem nada a ver com não ser humilde. Nada a ver. E a gente vai tratar isso um pouco daqui a alguns minutos. Quer ver uma outra mentira que a gente precisa desvencilhar nossa mente? De que dinheiro não pode caminhar junto com santidade.
Gente, isso não é verdade. Quando a Bíblia condena sobre essa questão do dinheiro, fica muito claro que a Bíblia condena o amor ao dinheiro. A Bíblia chega a dizer que o amor e o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se você ama o dinheiro mais do que qualquer outra coisa, você vai ter problemas. Mas dinheiro e santidade não são coisas opostas, tá bom? Nas propostas que Faraó acabou fazendo para Moisés e para o povo de Israel, nós percebemos a manifestação aqui de algumas opressões demoníacas que quiseram se instalar na vida do povo de Israel, quiseram estar estabelecidas, instaladas na vida do povo de Israel e que hoje querem se estabelecer na nossa vida. E a gente precisa então abrir mão disso, a gente precisa se desvencilhar, a gente precisa se libertar de todas as mentiras e argumentações do diabo nessa área. Então vamos viver a libertação. Primeiro grupo de versículos está em Êxodo capítulo 8, versículos de 25 a 30. Eu vou colocar na tela, eu quero ler com você. Êxodo 8, de 25 a 30. Diz assim os versículos. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse-lhe: Ide e sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Versículos 27 e 28 dizem assim: Deixa-nos ir de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, conforme ele nos disser. Então disse Faraó: Deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus o deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai também por mim. Versículos 29 e 30. E Moisés disse: Eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a esse povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés à presença de Faraó e orou ao Senhor. Pessoal, olha que coisa interessante nós temos aí nesses primeiros versículos que a gente está assumindo aqui como referência da nossa reflexão dessa noite. Primeira coisa é que está claro que Faraó tinha o objetivo de enganar, de ficar enrolando o povo de Israel. Esse era o objetivo dele. Olha, vocês podem ir, mas não estejam indo longe, não vades longe. Vocês podem ir adorar, mas não vá longe. Primeira coisa é que ele, de forma muito cara de pau, ele propôs a Moisés e ao povo de Israel o seguinte: olha, vamos fazer um trato aqui entre a gente, sacrifiquem aqui na terra do Egito ao vosso Deus. Sacrifiquem aqui. Já que vocês estão aqui, vocês são meus escravos, meus trabalhadores, sacrifiquem aqui mesmo. Aí Moisés falou: não, se nós sacrificarmos a Deus aqui, a gente vai acabar se misturando com as abominações aqui do Egito. Tem coisas aqui no Egito muito abomináveis. Aqui no Egito vocês adoram a outros deuses. E se nós adorarmos ao nosso Deus aqui no Egito, a gente vai acabar não resguardando o princípio da santidade, da separação para Deus. A gente precisa sacrificar o nosso Deus em outro lugar. Aí Faraó pensou e falou o seguinte: olha, cheguei a uma conclusão. Vocês podem até sair do Egito por alguns momentos para sacrificarem ao Deus de vocês, mas não vades longe, não vá longe. Então a primeira opção para o povo de Israel era servir e oferecer sacrifícios no Egito. Essa era a primeira coisa. Esse foi o primeiro objetivo de Faraó. Essa foi a primeira coisa que Faraó ofereceu ao povo de Israel: sacrifiquem aqui no Egito.
Sacrificar no Egito significa que tudo que você tem, tudo que o próprio Deus te deu, não está sendo utilizado para a glória exclusiva de Deus, mas você está misturando o que Deus te deu com aquilo que é abominação. E Moisés respondeu afirmando a total incompatibilidade entre as coisas de Deus e as coisas dirigidas pelas leis desse mundo. Foi exatamente isso que Moisés estava querendo falar, ou que ele diretamente falou para Faraó. Faraó disse, olha, sacrifiquem aqui mesmo no Egito, por que vocês têm que ir para o deserto? Sacrifiquem aqui, vocês moram aqui, ó. Ora, aí Moisés retrucou, não, aqui a gente não pode sacrificar, porque aqui tem coisas que não são separadas, que não são santificadas exclusivamente para o nosso Deus. Então, primeiro princípio da libertação financeira e da libertação na questão dos bens materiais. Nós não podemos misturar aquilo que Deus nos deu como benefícios, como possibilidade, nosso salário, os nossos bens, as nossas riquezas materiais. Nós não podemos misturar isso com aquilo que compreende as leis dirigidas por esse mundo. Porque as leis dirigidas por esse mundo, ou nesse mundo, as leis que dirigem esse mundo, a maioria delas são incompatíveis com as leis de Deus. Os princípios financeiros desse mundo são incompatíveis com os princípios financeiros de Deus. E é exatamente isso que Moisés está ensinando para o povo. Gente, nós não vamos sacrificar a Deus aqui na terra do Egito, porque aqui tem abominações. Aqui, tudo que tem ao nosso redor é incompatível com os princípios de Deus. Os princípios que regem aqui a terra do Egito não são os princípios de Deus. E da mesma forma eu digo, se você lida com seu dinheiro, com seus bens materiais, de acordo com as leis e princípios desse mundo, você não consegue prosperar à luz da vontade de Deus. Porque Moisés já nos ensinou há muito tempo atrás que os princípios de Deus são incompatíveis com os princípios desse mundo. Quer ver um princípio financeiro, segundo as leis desse mundo? É que dinheiro embaça o julgamento moral. Tem gente que fala que o dinheiro acaba embaçando o julgamento moral. Ou seja, se eu tiver dinheiro, se eu buscar ser próspero financeiramente, eu acabo comprometendo a minha moral, os bons costumes. Gente, é óbvio que tem pessoas que elas acabam não servindo para ter dinheiro, elas acabam não servindo para prosperar, porque basta prosperarem que elas acabam embaçando o seu julgamento moral, elas acabam sendo pessoas que têm a concepção de que elas podem tudo. Você conhece gente assim? Eu conheço pessoas que prosperaram um pouquinho, começaram a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, passaram naquele concurso que elas tanto pediram a Deus no altar para passar, conseguiram aquele emprego, aquele trabalho que elas fizeram tanta campanha na igreja para conseguirem, para que Deus abrisse aquela porta, e bastou prosperarem um pouco financeiramente e elas acabam achando que podem tudo. Então, essa é uma lei desse mundo, esse é um princípio desse mundo. E que Moisés está nos ensinando que seguir os princípios desse mundo, seguir as leis financeiras ou os princípios do que diz respeito à área financeira e material desse mundo é incompatível com a santidade a Deus. Quer ver um outro princípio que rege a caminhada financeira desse mundo? É que existe um potencial de evitar frustrações por causa da sensação de poder do dinheiro. Eu evito frustrações por causa da sensação de poder advinda da minha prosperidade. Então, à medida que eu prospero financeiramente, eu tenho o potencial de resolver todos os meus problemas e evitar frustrações. Tem gente que acha que à medida que ela vai prosperar financeiramente, ela vai solucionar todos os seus problemas.
então ela não vai mais precisar de Deus, ela não vai mais precisar ir na igreja, ela não vai mais precisar andar em santidade, ela não vai mais precisar servir a Deus em um ministério da igreja. Por quê? Porque agora ela foi tomada, consumida, possuída, literalmente, por uma sensação de bem-estar que não é saudável, que gera a ela, em consequência natural, uma sensação de poder. Sensação de poder. Essas são algumas das leis desse mundo e que determinam para nós uma mentira na nossa alma. Uma sensação de que a gente pode tudo e de que a gente não vai ter em momento algumas mais frustrações. Por quê? Porque nós temos poder de barganha. O que é o poder de barganha? O poder de barganha é o dinheiro. Eu pego o dinheiro e barganho aquilo que eu quero conquistar. Essa foi a proposta do diabo personificado no faraó do Egito para o povo de Israel. Vocês estão aqui no Egito, então peguem os bens materiais de vocês e sirvam ao Deus de vocês aqui no Egito. E Moisés, cheio da sabedoria de Deus, ele diz o seguinte: isso não será possível. Por quê? Porque aqui há abominações. Moisés escancarou a verdade diante do faraó. Aqui a idolatria, aqui a feitiçaria, e nós não podemos servir a Deus nesse ambiente. Você vai continuar servindo a Deus com seus bens materiais? Você vai continuar, vou refazer a pergunta. Você vai continuar achando que pode servir a Deus com seus bens materiais nesse contexto de abominações aos princípios de Deus? Você acha mesmo que vai conseguir conciliar a santidade na área administrativa, financeira da sua vida, mesmo vivendo a partir desses princípios que regem esse mundo no que tange a questões financeiras? Você vai continuar achando que pode servir a Deus a partir das leis desse mundo? E as leis desse mundo não incluem dízimo, não incluem oferta, não incluem separação total da nossa vida para Deus. As leis desse mundo não incluem o reconhecimento de que tudo que temos é de Deus. As leis desse mundo não incluem nada disso. Pelo contrário, as leis desse mundo dizem que se você dá dinheiro na igreja, você está dando dinheiro para pastor. As leis desse mundo dizem que se você está dando dinheiro na igreja, você está sendo enganado, você está sendo ludibriado, você passou por uma lavagem cerebral. As leis desse mundo dizem que você deve usar o seu dinheiro como uma indução mental de que você pode tudo, de que você agora não tem qualquer limite moral porque você possui poder de barganha. Essa foi a proposta de Faraó para o povo de Israel. Essa é a proposta do diabo para nós ainda hoje. E a nossa postura para a libertação financeira precisa ser a mesma de Moisés. Entender que os nossos bens materiais são para servir a Deus. E por isso Moisés disse: não dá para ter os meus bens materiais, os nossos bens materiais, em caminhada simultânea, em sintonia com as abominações aqui do Egito. Ou você vai servir a Deus com seus bens materiais, seguindo os princípios da palavra de Deus, ou você vai seguir com os seus bens materiais, excluindo a ação e o benefício de Deus na sua vida e segundo as leis desse mundo. O versículo 18 nos mostra, 28, o versículo 28 nos mostra a segunda proposta de Faraó para o povo de Israel. A segunda proposta, o versículo 28, diz o seguinte, na parte ali do meio, na parte B, como a gente fala. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Olha que bonzinho o Faraó, né? Entre aspas. Somente que, entretanto, porém, indo não vades longe, orai também por mim. Eu considero essa proposta do Faraó a proposta mais cara de pau do mundo. E no final ele ainda falou o seguinte: olha, orem também por mim, tá? Olha que cara de pau.
Vai lá, faça algo que não é o melhor para vocês e para o vosso Deus, mas orem também por mim, intercedam também por mim. A cara de pau de Faraó foi tamanha em dizer o seguinte: eu até vou deixar vocês saírem do Egito, mas não vá longe. Então, qual é a primeira proposta do Faraó? A primeira proposta é: adorem aqui. Misturem as coisas da santidade de vocês com as coisas podres que há aqui no Egito. Misturem a prosperidade que Deus deu a vocês com as leis desse mundo. Misturem as bênçãos de Deus, as portas que Deus abriu para vocês na área financeira e administrativa, e não coloque os princípios dele em atividade, em ação na vida de vocês. Não sejam dizimistas, não sejam ofertantes, não contribua para o benefício de outras pessoas, não ajudem ninguém. Por quê? Porque as leis desse mundo não permitem isso. Segunda proposta do diabo para nós: não vá longe. A mediocridade, que é a ausência de mérito. Mediocridade é ausência de mérito. É quando você não tem valor algum. Mérito é o valor. Quando você não consegue dar valor a nada, você então está tirando o mérito. É a ausência de mérito. Então é a mediocridade. Mediocridade é a ausência de mérito. É quando você tira o valor. A retirada de valor, a mediocridade, sempre foi uma imposição diabólica para homens e mulheres de Deus. Guarda isso. Guarda isso. A mediocridade sempre foi uma possibilidade do diabo para homens e mulheres que andam com Deus. E aos poucos o diabo foi conseguindo abrir caminho, sabia? A gente não pode dizer que o diabo não foi bem sucedido nisso. Ele foi muito bem sucedido nessa área. Sabe por quê? Porque ele conseguiu colocar não apenas na cabeça dos não cristãos, mas também na cabeça dos cristãos que ter mérito é algo diabólico. Ter mérito é algo que não tem nada a ver com Deus. O diabo, olha, vou bater palma para ele nisso, hein? Ele conseguiu e bater palma para o diabo. É uma ironia, claro, né? Não é celebrando o diabo, mas é uma ironia. Eu vou então bater palmas para o diabo, entre aspas, com ironia, porque nessa ele conseguiu. Ele conseguiu colocar na cabeça dos não cristãos e na cabeça dos cristãos, que o grande problema é ele ter conseguido colocar na cabeça dos crentes que prosperar é algo ruim. Prosperar, ser bem-sucedido é algo que não tem nada a ver com Deus. Aos poucos ele foi consolidando a ideia de que cristãos e prosperidade material não combinam. Ao olhar para as ações de Deus na história, a gente acaba vendo como ele sempre optou por coisas excelentes. Deus sempre optou por coisas de muito mérito. Na criação, a Bíblia vai narrando que Deus foi consolidando a sua criação a partir de uma régua muito alta, a partir de uma exigência muito alta. Deus foi estabelecendo todas as coisas a partir do entendimento de que tudo precisava ser muito bom. Deus foi criando e foi dizendo: isso é bom, isso é muito bom, isso é bom, isso é muito bom, isso aqui não é tão bom assim, então eu vou criar uma outra coisa para que seja então bom. Então Deus sempre mediu o que ele faz pelo nível da excelência. Aí a gente vê crentes que assumiram essa ideologia diabólica de que se eles crescem, se eles buscam algum mérito, isso então não tem nada a ver com Deus. Isso é mentira do diabo. Essa é a manifestação da declaração maldita de Faraó para o povo de Israel, para Moisés. Vocês podem ir, só não vá longe. É isso que o diabo quer que você acredite, que você não pode ir longe, que você não pode avançar, que você não pode prosperar, que você não pode buscar ter o melhor. Há muito tempo eu rompi com essa ideia na minha cabeça. Há muito tempo eu rompi com essa ideia na minha cabeça de que crentes não podem prosperar. E essa é uma ideia tão maldita que ela está presente nas nossas igrejas. É possível que você que está aqui agora participando dessa transmissão,
Até agora tem essa ideia de que você não pode prosperar, de que você não pode, de alguma forma, deixar transparecer que está sendo bem-sucedido, porque isso, de alguma forma, vai mostrar que você não é tão humilde assim, que você não é tão santificado assim. Isso é mentira, isso é o diabo personificado no faraó, dizendo na sua mente, gritando nos seus ouvidos o seguinte: não vá longe. Não avance, não saia do meu controle, eu quero estar olhando você, eu quero controlar os seus passos, eu quero saber até onde você pode ir, eu quero limitar aonde você pode chegar. O faraó disse, não vá longe. E essa ideia está tão arraigada, está tão dentro da nossa cultura cristã, vocês vejam como são as coisas. No ano de 2005, eu estou falando de 16 anos atrás, no ano de 2005, eu era pastor numa determinada igreja. E no ano de 2005, por que eu vou fazer questão de falar o ano? Porque eu preciso falar o ano para você entender de quanto tempo eu estou falando, né? De quanto tempo eu quero falar sobre o carro. No ano de 2005, eu comprei um carro, financiei. Eu financiei um carro do ano de 99. Em 2005, eu financiei um carro que era do ano de 99, ou seja, eu financiei um carro para pagar em 60 vezes em 5 anos, um carro do ano de 99, ou seja, de 6 anos antes. Então, em 2005, eu financiei para pagar em 5 anos, em 4 ou 5 anos, agora não vou lembrar precisamente, ou em 4 ou 5 anos, ou seja, para jogar para frente para 4 ou 5 anos, um carro que já tinha 6 anos. Você vai falar assim, pastor, mas isso aí a maioria das pessoas faz, ou quase todo mundo. Eu sei, não tem problema nenhum nisso. Se eu não tenho dinheiro para ir lá e comprar à vista, eu vou ter que, infelizmente, entrar no financiamento, pagar quase 2, 3 carros para no final ter o carro desvalorizado. Mas é assim que a gente faz, né? A maioria das pessoas normais fazem assim, quem não tem dinheiro para comprar à vista. Mas sabe o que aconteceu? Uma irmã da igreja que eu era pastor na época começou a jogar, né, na igreja o seguinte: olha, esse pastor aí que chegou é um pastor dinheiriça, que gosta de dinheiro. Ele mal chegou na igreja e já comprou um carro zero. Olha só. Quando vieram me falar isso, eu tive que rir, né? Não tive outra coisa a fazer senão rir. Porque ela estava querendo jogar em mim uma carapuça de que eu não era um pastor humilde. Por quê? Porque eu estava chegando, tinha acabado de chegar na igreja e tinha comprado um carro do ano. Só que ela não sabia que aquele carro não era um carro do ano, né? Não era um carro de 2005. Pelo contrário, aquele carro era um carro de 99, de 6 anos atrás, 6 anos antes, e que eu ainda ia pagar 4 ou 5 anos por ele. Eu gosto de carros grandes, E eu gosto de carro grande e gosto de carros confortáveis. Como eu não tenho dinheiro para comprar um carro grande e muito confortável, novo, eu prefiro, ao invés de comprar um carro novo e não tão confortável assim, eu prefiro comprar carros mais antigos e grandes e confortáveis. Mas essa é uma coisa minha, uma especificidade minha, não tem nada a ver com você ou com qualquer pessoa, é um gosto meu. Eu prefiro ter um carro mais antigo, mas grande e confortável, do que ter um carro mais novo e não tão confortável assim. Porque para ter um carro confortável e grande, novo, eu não teria condições de tê-lo. Eu não tenho qualquer necessidade de ficar dando satisfação da minha vida, do que eu tenho, do que eu não tenho para as pessoas, mas é importante eu pontuar isso aqui. Por exemplo, hoje, no ano de 2021, eu tenho um carro de 11 anos, que foi fabricado há 11 anos atrás. Quem conhece o meu carro sabe que o meu carro é grande,
ele é muito confortável, ele chama atenção porque ele é grande, mas é um carro que foi fabricado em 2010. 2010. Alguém que conheça o meu carro pode dizer o seguinte: poxa, aquele pastor ali gosta de aparecer, né? Ele tem um carrão do ano, ele tem um carrão confortável. Não, o meu carro, ele é de 2010. 2010. Ele é um carro de 11 anos atrás. Mas eu gosto de ter um carro grande e confortável. Eu gosto de tecnologia. Se eu pudesse, eu teria um carro. Eu teria um carro 2022, não teria nem 2021. Se eu pudesse, eu teria um carro 2022 igual o que eu tenho. Aliás, igual o que eu tenho não, porque o que eu tenho nem tem mais, nem vende mais, saiu de linha. Mas eu gostaria de ter um carro com as características do que eu tenho, mas ao invés de ser 2010, eu gostaria de ter um 2022. Pastor, se eu gostaria mesmo? Sim, gostaria de ter um 2022. Mas por que eu não tenho? Porque eu não tenho condições de ter. Simples. Então hoje eu tenho um carro 2010, que eu ainda estou pagando por ele. Eu tenho um carro 2010 que eu ainda estou pagando por ele. Ou seja, um carro de 11 anos que eu ainda pago por ele. Mas que é do jeito que eu gosto. Eu fui em São Paulo pegar esse carro, porque eu não achava ele por aqui. Ou seja, o que isso significa? Que a nossa mediocridade tem limitado a ação de Deus na nossa vida. Eu não posso entre aspas, porque eu posso e tenho, e é problema todo meu, diga-se de passagem. Mas na cabeça de alguns eu não poderia ter o carro que eu tenho, por quê? Porque eu sou pastor. Não, pastor não pode ter um carro desse, por quê? Porque um pastor ter um carro desse mostra que ele tem muito dinheiro. Não, gente. Um pastor ter o carro que eu tenho significa que ele tem um carro de 11 anos atrás e que ele ainda paga por esse carro. Simples, simples. E diga-se de passagem, vou repetir, se eu pudesse ter um carro ao invés de 2010, ter um carro 2022, eu teria. Eu só não tenho porque eu não posso. Mas o que eu quero dizer com isso não é apenas falar da minha vida e falar, olha, poxa, o pastor é humilde, tem um carro de 11 anos atrás. Não, porque eu estou te falando, se eu pudesse eu teria 2022, meu chapa. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos romper com essa ideia de mediocridade. Aí eu te pergunto, e se eu tivesse um carro 2022? E se eu tivesse um carro 2022, se eu tivesse condições financeiras para isso? Eu seria menos pastor por causa disso? Eu já vejo pessoas tendo problemas em me ver com um carro de 2010. Se eu tivesse um carro de 2022, um carro que nem placa ainda tem, todo plastificado ainda. Se eu tivesse um carro do ano, qual seria o problema? Se amanhã você prosperar e conseguir comprar um carro de 2022, qual o problema disso? Agora, sabe qual é o problema para muitas pessoas? É que ainda aceitam a sugestão do diabo em dizer, não vá longe. Eu vim aqui dizer para você que a libertação financeira, ela se manifesta quando a gente começa a vencer as mentiras. E essa é uma mentira do diabo. Primeira mentira do diabo. Você pode sacrificar Deus aqui no Egito, ou seja, você pode usar os bens materiais a partir da lógica desse mundo. Não pode. A lógica desse mundo exclui servir aos outros. A lógica desse mundo exclui ser dizimista e ser ofertante. Pastor, não fala negócio de dízimo não, que é polêmica. É polêmica para os tolos. É polêmica para os bobocas. É polêmica para quem não conhece o texto bíblico. É polêmica para quem é irreverente. Dízimo é polêmica para quem não é dizimista. Dízimo não é polêmica para quem é dizimista, para quem tem o prazer, como eu tenho, de todo mês tirar 10% do que eu ganho para colocar no reino de Deus. Polêmica é para quem não tem o prazer de pegar um valor do seu bolso e colocar no altar de Deus, porque você entende que aquilo é uma participação que você tem no reino de Deus. Polêmica é para os tolos, é para os bobocas que falam mal sem conhecer o princípio. Segundo,
Segunda mentira que a gente precisa vencer: não vá longe. Isso é mentira, você pode ir longe. Se você é soldado no seu quartel, você pode ser sim um general. Se você é hoje um empregado, você pode sim criar uma estrutura onde amanhã você vai abrir a sua própria empresa. É claro que você pode. Passou então, se eu for ser sempre empregado, eu não vou prosperar? Claro que não. Pode ser que você nunca crie a sua empresa, mas mesmo sendo um assalariado, uma pessoa empregada e não um empregador, você pode prosperar com o que você tem. E prosperar não é se tornar rico. Prosperar não é ter muito dinheiro para comprar um carro 2022. Como eu falei que se eu pudesse, eu teria. Prosperar é ter ações bem-sucedidas, é ser o melhor aluno possível, é ser o melhor empregado possível, é ser o melhor empregador possível, é ser o melhor pai possível, é ser o melhor esposa possível. É tudo que você vier fazer bem feito. Isso é prosperar, isso é se tornar próspero, isso é fazer coisas bem-sucedidas. E o diabo quer que você não vá longe. O diabo quer que você seja medíocre. E isso não é a proposta, ou essa não é a proposta de Deus para você. Então, duas coisas. Eu ia até falar uma terceira, mas a gente já está avançando aqui no horário, eu pretendo sempre terminar com 1 hora. Então, deixa para uma outra semana, quem sabe para a semana que vem a gente continua. Mas duas coisas, eu ia falar 3, mas duas coisas. Primeiro, servir a Deus com o nosso dinheiro a partir das leis desse mundo. Moisés disse: uma coisa é o Egito, outra coisa é servir a Deus. Não dá para misturar as coisas. Se você quiser ter o seu dinheiro, servir a Deus e ao mesmo tempo ficar pautando o seu dinheiro pelas leis desse mundo, ou seja, abrindo mão de seguir os princípios, a palavra de Deus, e buscar a satisfação pessoal com aquilo que você tem de forma exclusiva, é tentar servir a Deus com seu dinheiro no Egito. E Moisés disse que não dá. Segunda mentira que a gente precisa se libertar é que a gente não pode ir longe. Ah, mas o que vão pensar? Ah, eu não posso ter esse carro porque que vão pensar? Vão pensar que eu estou com dinheiro. Que bom que vão pensar que você está com dinheiro. Vão pensar, então, que você está prosperando. Ah, pastor, mas eu não quero chamar atenção para bandidos. Outra coisa, outro assunto. Não chamar atenção para bandido e tal, para ladrão, é outra coisa. Mas se você vai pautar o seu crescimento a partir do que o outro vai falar, a partir da limitação que o outro dá para você, olha, com todo o respeito que eu tenho a você, você está sendo muito tolo. Porque isso é a mesma coisa de dizer o seguinte: olha, eu não vou muito longe, eu não vou prosperar porque eu preciso estar no raio do olhar e da limitação de Faraó, porque foi isso que Faraó disse: não vá longe porque eu quero olhar vocês. Ah, eu não posso prosperar porque o meu vizinho vai ficar me olhando. Ah, eu não posso prosperar porque o meu irmão na igreja vai ficar me olhando. Meu irmão, deixa Faraó para lá, vá longe. Procure ser o melhor possível naquilo que você faz. Procure ser o melhor possível naquilo que você faz. Eu vou encerrar por hoje, vamos orar. Coloque aí o seu pedido de oração e nós vamos clamar a Deus juntos. Vamos pedir a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelas famílias, vamos orar pelas famílias que são enlutadas, vamos orar pelas famílias que estão aí vivendo um tempo de muita opressão por conta da questão da enfermidade. Vamos orar por aqueles que já estão hospitalizados. Vamos orar agora, vamos colocar diante de Deus aí os nossos pedidos de oração. Escreva aí agora no chat, escreva aí na tela quais são os seus pedidos de oração e dessa maneira nós vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. E também, à medida que você coloca aí, que você escreve, você dá a oportunidade para outras pessoas também saberem o seu pedido de oração e estarmos formando uma corrente de oração. Lembrando que no aplicativo da Igreja Metodista da Taquara há uma
funcionalidade chamada mural de oração. Lá você pode colocar o seu pedido, outras pessoas podem sinalizar que estão orando, nós podemos interagir ali nos nossos pedidos de oração, e você ainda pode fazer pedido de oração não público, ou seja, se você quer fazer um pedido de oração que vai chegar só para mim, só para o pastor, só eu vou saber o seu pedido, você pode fazer e na hora de finalizar o pedido, ele vai te dar a opção se você quer tornar público ou não. Se você não tornar público, às vezes você não quer que o seu pedido se torne público, esse pedido vai chegar só para mim, só eu vou saber desse pedido, tá bom? Vamos orar agora, encerrando essa live, e ao mesmo tempo nós vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração. Vamos orar. Senhor, no Teu nome eu quero agora pedir que o Senhor nos ajude a vivermos os princípios que são ensinados aí no texto de Êxodo. Nós queremos avançar. E Êxodo, Senhor, nos ensina, nesses versículos que lemos, como algumas mentiras do diabo podem se estabelecer na nossa vida. E nós queremos abrir mão, nós queremos nos desvencilhar de toda mentira, de todas as amarras que nos impedem de prosperarmos na área financeira, administrativa, material. Então, em nome de Jesus, toda tentação de te servir, Deus, a partir da lógica e dos princípios financeiros desse mundo, seja anulado da nossa vida. E em segundo lugar, toda limitação, tudo que nos quer fazer entender que é possível te servir a partir, Deus, das mediocridades propostas por esse mundo, nós também queremos avançar deixando essa mentira de lado. Nós podemos sim avançar, nós podemos sim, Deus, ter ações muito mais abrangentes. Nós podemos sonhar coisas grandes porque nós temos um Deus grande que nos respalda. Pai, em nome de Jesus, toda mentira, toda mediocridade, toda ideia, Senhor, limitada na área financeira e administrativa, na Igreja Metodista da Taquara, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que estão participando dessa transmissão, seja desfeito e anulado no nome de Jesus. E agora nós queremos colocar diante do Teu altar cada pedido de oração que está sendo feito. Senhor, pedidos de oração pelas famílias, pedidos de oração pelos enfermos, por aqueles, Senhor, que estão vivendo um tempo terrível, Pai, da contaminação, Deus, desse vírus, o coronavírus, Senhor, da Covid-19, sobre as famílias já enlutadas, que lamentavelmente perderam seus entes queridos. O Senhor é poderoso para consolar, o Senhor é poderoso, Pai, para gerar o consolo e o conforto nesses corações. Sobre os hospitalizados, que seja sobre eles a Tua mão, gerando paz e gerando a convicção de que o Senhor é o dono da vida e da morte. E que se chegou a nossa hora, vai chegar. E se ainda não chegou a nossa hora, o Senhor vai nos livrar, Pai, de todo malogro, de toda enfermidade. Nós colocamos esse tempo, Pai, de palavra, bate-papo, interação e clamor nas Tuas mãos. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Gente boa, que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito abençoados nessa noite. Que o Senhor conceda a vocês um restante de noite debaixo das misericórdias dEle. Então, quero desejar a vocês, além de uma boa noite, a paz do Senhor Jesus. Até a próxima quarta-feira com a live de quarta, palavra, bate-papo e clamor. Fiquem na paz. Até a próxima quarta, querendo Deus.